Fala pessoal, beleza? Então no vídeo de hoje a gente vai trazer um passo a passo ali com o áudio local da barbearia desse degradê aí, ó. Aula completa, aula bem extensa para você que é iniciante, ideal para você realmente dominar 100% do seu degradê. Espero que goste deste conteúdo e bora pro vídeo. Um pente 2 baixo, beleza? A gente tem aqui a referência aqui, ó, da recessão alta, recessão média e recessão baixa. Como a ideia aqui é trazer um fade mais alto, porque a gente vai passar a máquina 6 no topo, então a gente vai trazer a nossa máquina 2 até o meio aqui da recessão. Então, vamos lá. Movimento em C. Ó, você que é iniciante, é importante você entender esse movimento. O movimento em C não é você chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Não é isso. É você passar a máquina no momento de raspagem. Quando você chegar na referência onde você quer que para, você vai levantar a máquina, ó. É esse movimento, ó. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que a área que vai ficar aqui, esse peso seja diminuído, ou seja, você tem um degrau menor para tirar, caso você fosse cortar na tesoura em cima, um degrau bem menor para tirar, entendeu? Então isso vai facilitar o seu serviço. Então todas as vezes que for fazer uma marcação, faça essa marcação em C. Quando você vai tirar uma marcação, aí sim você faz um movimento reto, de raspagem, para desmanchar. Então olha só, entenda bem. Movimento em C é esse movimento e o movimento reto é de raspagem. Então se eu vou marcar, eu faço isso. Se eu vou tirar a marcação, eu faço isso. Ok? Vamos lá então. Passando da orelha aqui como referência, o final da orelha aqui, você vai começar a descer essa linha que você fez. Então sempre faça esse movimento. Então você não pode vir ela reta do mesmo jeito que ela está nessa lateral, você trazer até a coroa, que você vai comprometer a coroa. No caso desse corte, a gente poderia até subir um pouco mais, mas em via de regra, sempre temos que defender a coroa aqui, beleza? Sempre que o pente ou o cabelo não permitir, só passando a máquina que saia todos os cabelos, você sentir que está ficando o cabelo para trás, usa o pentezinho para fazer esse movimento aqui, ó. No caso desse cabelo não há essa necessidade, porque o cabelo dele é bem arrepiadinho, então não há necessidade. Em alguns casos sim, é muito importante você passar esse pentezinho para facilitar esse trabalho. Então agora a gente vai passar nosso pente número 1 e a gente vai fazer uma marca no biquinho da recessão aqui. Essa marca vai ser nossa referência da nossa área mais escura da área mais clara. Então a gente vai trabalhar uma graduação da máquina 1 para baixo, beleza? Como vocês podem ver, o movimento em C para a gente fazer a marca. Então, quando você está fazendo essa marca, olha só, você já com o movimento em C, você já deixa ela já bem apagada, você não deixa uma marca muito viva. Então, sempre o movimento, ó, faço a raspagem normal e aí eu tiro esse movimento de decolagem aí que facilita muito. Sempre importante fazer essa linha bem certinho, beleza?
trazendo a limpeza bem bacana nessa região. Então, quanto mais correto ficar essa máquina mais limpinho, melhor, beleza? Show? Agora, nós vamos trabalhar com o nosso pente meio, né? Ou 0,5. Esse pente a gente vai trabalhar da seguinte forma. Como nessa parte aqui a gente vai fazer uma graduação, ou seja, um degradê de cima para baixo, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar esse pente meio com esse movimento, ó. O movimento não é o de C, mas é um movimento meio que de decolagem, ó. Esse movimento. Então a gente vai trabalhar ele respeitando essa área, essa marcação da máquina 1, trazendo uma graduação para a máquina 0. Então olha só, eu faço esse movimento aqui, ó. Ó. Eu raspo um pouquinho mais na base e depois eu faço esse movimento de saída, ó. E já vou deixando já minha área toda limpa ali, esse espaço dessa marcação a gente já vai deixando já todo limpinho já, para facilitar, né, as outras máquinas. É que eu sempre falo com os meus alunos, o degradê ele não pode ter, ele pode até ficar um pouco sujo em alguns momentos, né? Nem sempre você vai ter um degradê 100% limpo, porque tem cabelo que às vezes não permite isso, né? Às vezes tem algumas dificuldades no próprio couro cabeludo que impede que fique aquele degradê 100% limpo. Mas é muito importante que o degradê fique sem marcas. As marcas não são perdoadas, entendeu? Sem marcação, sem aquela silhueta parecendo de longe. Então isso não pode ter no degradê, senão ele vira um degrau dele, né? Então é importante você tirar, ter o menos marcações possível no degradê. Eu acho isso facilita muito para um iniciante. Então olha só o movimento, ó, tá vendo? Ó, o que a gente está fazendo aqui? A gente está preparando para a máquina 0. Então, fazendo dessa forma, eu trabalho com a minha máquina 06 mais tranquilo. Ó, eu vou trabalhando com ela mais tranquilo. Então, já estou trabalhando ali para deixar uma área bem sombreada, bem bacana, bem pontilhada, né? Digamos assim, espalhadinha, para ter aquele degradê bem espalhado. Essa é a proposta desse corte. Ó, mantendo já totalmente limpa essa região. Ó, sempre com esse mesmo movimento C. Agora a gente vai trabalhar a nossa 0 alta. Essa 0 alta. A gente vai continuar nesse mesmo processo de limpeza, ó, de cima para baixo.
só vai dar aquela conferidinha, porque a 0 alta e a 0,5, a meia, ela tem uma altura muito semelhante. Então, basicamente eu vou fazer com essa 0 alta é só alguns detalhezinhos para preparar para a máquina 0. Ó, já faço, como eu estou utilizando a mesma máquina, não vou trocar pente nem nada, eu já faço uma parte com a 0 alta. Agora eu venho com a 0 baixa e já faço o restante, ó. A gente vai navalhar esse cabelo somente no pezinho mesmo, a gente espalhar bem esse degradê. Ó. Passou a máquina 0, ó, vai dar uma leve marcaçãozinha. Agora você vem com a 0 intermediária e vem trabalhando ela. A 0 intermediária tem altura? Não, ela pode ser várias alturas. Você vai olhar de acordo com aquilo que você quer tirar. Sempre começa da maior para a menor, porque a maior vai te dar mais margem de erro, né? Então eu tenho aqui a 0 alta, ó, quero trabalhar numa região mais alta, ó, trabalho com a 0 alta, aí eu vou regulando ela aqui, ó, meu dedo aqui já vai regulando ela, e vou trazendo uma altura que vai permitir com que eu faça essa limpeza sem que crie uma marca, ó. Zero alta, trabalhou um pouquinho a 0 alta, vem com a minha 0 baixa, trabalho mais um pouquinho com a 0 baixa, ó. Fez a marquinha, 0 intermediária, tira a marquinha. Zero alta, faço a minha base, ó. Já trabalho alguns pontinhos escuros que ficou da 0,05, né? A meio, ó. Já trabalho esses pontinhos já, deixando essa região toda pronta. Aí eu venho com a minha 0 baixa, também de novo, já trazendo essa parte de baixo aqui, ó. Ó. Olha como é que tá ficando já bem acinzentado o degradê, ó. Essa é a cor que a gente quer desse degradê, um degradê mais cinza. Ó, 0 alta. Por que eu estou fazendo sempre em pedaços pequenos? Para você decorar esse processo. 0 alto, 0 baixo. 0 alto, 0 baixo. 0 alta, passo. Ó, já localizo alguns pontinhos escuros e venho tirando eles antes de passar 0. Já vou tirando, fazendo essa limpeza. Vem com a 0 baixo agora. Regulando 0 alta, 0 intermediária. Show? Então essa é a cor do degradê que a gente quer.
bem acinzentada, bem espalhada, bem pontilhada, para ter um efeito sombreado legal. Agora a gente vai vir com o nosso pente 1,5 alto. Ó, esse pente 1,5 alto, nesse tipo de cabelo você pode passar desse jeito. Se o cabelo for aquele cabelo grudadinho no couro cabeludo, aquele cabelo que é difícil, quando passa um pente 1,5 fica difícil de tirar, você vem com a pontinha do pente assim, ó, você vai levantar esse cabelo, ó, ele tem muito mais facilidade de tirar, ó. E como é que eu uso o meu pente 1,5? Quando eu subo até quando? Ó, eu vou subir com ele quando a ponta do pente encostar na marcação da 2, quando a ponta do pente, não a lâmina, a ponta, essa ponta aqui, ó, eu tiro. Então, esse é o meu limite para trabalhar, ó. Encostou, eu tiro. Sabe o que isso vai me dar? Certeza que eu não vou criar uma nova marca, tá vendo? Eu não estou criando uma nova marca. Ó, fiz desse lado, já abaixa o 1,5 e venho trabalhando só na marquinha agora, mais próximo da marquinha, um dedinho acima da marquinha. Mesmo processo de polimento dessa área, de limpeza, movimento de raspagem. Lembra que a gente está limpando uma marca, então é um movimento, ó, reto, tá tirando essa marca, beleza? Agora nosso pente 1,5 normal, a gente vai um alto, a gente vai continuar esse processo de limpeza com um alto nosso. Ó, esse talvez seja a dificuldade dos alunos, é entender que o mais importante nesse momento que você está fazendo esse polimento não é essa parte aqui, e sim essa graduação dessa máquina 2 até aqui. Então eu trabalho muito a questão dos pontos de cima, ó, quando eu tô com esses pentes maiores, ó, eu tô muito ligado, focado aqui em trazer uma graduação de cima para baixo, ó. Ah, mas não tá tirando essa marca aqui, não tem problema, minha preocupação não é essa marca, minha preocupação é se eu não tô criando uma outra marca. Como é que eu faço isso? Ó, movimento de saída, não é um movimento de C, é um movimento de saída, ó, de decolagem, ó, esse movimento aqui, ó. Ó, movimento C, movimento reto e movimento de saída, ó, decolando, ó. Você faz esse movimento de saída, de decolagem, que funciona, ó. Show? Agora com a nossa máquina 1, a gente vai trabalhar agora sim, a gente vai trabalhar mais focado nessa marca. Pra gente tirar ela. E essa altura do campeonato, a marca já nem tá mais forte, ó. Eu já consigo tirar ela com muita facilidade, ó. Quanto mais você se preocupa com ela, parece que mais ela insiste em agarrar ali. Você não se preocupou com ela, fez os outros processos todinho, ela já vai dando uma clareada, ó. Olha só, já tá deixando bem acinzentado do jeito que a gente quer, ó. Bem espalhado, bem acinzentado. Fórmula simples, fórmula fácil, ideal para trabalhar no dia a dia. Você vai conseguir um resultado bem mais rápido no seu degradê. Show? E aí, para aquele último polimento, tô terminando esse lado para você já entender. Esse último polimento eu venho com meu pente meio alto, trabalho alguns pontinhos escuros da região da máquina 1. A parte de trás a gente ainda vai trabalhar, só estou focando na lateral.
Ó, os pontinhos escuros. Um e-mail alta, agora com um e-mail baixo, vou trabalhar outros pontinhos. Ó, só nos detalhezinhos, só nos manchinhos, só nos detalhes bem pequenos mesmo, para deixar aquele degradê bem limpo. E é importante você fazer ele o mais rápido possível, por quê? Tem caso assim do nosso cliente que está dormindo já. É importante você acelerar o processo. Pega um cara cansado, vai estar aqui, meu amigo, 10 minutos da cadeira e já está dormindo. Agora eu venho com o nosso pente, nossa máquina zero alta, só tirando alguns detalhezinhos. Esses detalhezinhos que são de paciência. Vocês olham, voltam. Ó, usa o cantinho da máquina, os 3 dentinhos da máquina. A precisão é bem melhor na hora de tirar essas manchinhas. Todos os detalhezinhos fazem diferença, principalmente quando você quer fazer uma fotografia legal, alguma foto bacana. Esses detalhezinhos, esses pontinhos vai aparecer na câmera, entendeu? A câmera hoje em dia ela denuncia muito detalhe. Mas para um dia a dia, claro que não existe essa necessidade de você trabalhar tão detalhadamente assim. Porque o cliente nem sabe o que está acontecendo. Então, um mínimo do razoável já está o suficiente. Agora nós passamos nossa máquina 1,5. 1,5 não, 1 alta, né? Ó, eu trabalho bastante essa região. Essa é uma região que sempre fica em sombra, né? Então você não confunde essa sombra com marcações, não. Então é importante você ter o time para tirar essa sombra e não criar outros problemas, entendeu? Realmente a nuca sempre vai ficar um pouco mais escura mesmo, quase sempre, né? Nem sempre fica limpinho, não. Agora a nossa máquina 1, a gente vem trabalhando essa região, que é uma região que vai ficar algumas coisas mesmo, principalmente na imagem do vídeo ou de uma fotografia. Por isso que na manha, a maioria dos barbeiros evitam tirar a foto da nuca, porque não é todos os cortes de cabelo que vai ficar, ó, tá vendo? É uns fundinhos que dá no cabelo que não vai ficar melhor não. Então tem esse detalhe também, você saber o time, o que é do cabelo, do crânio, do couro cabeludo do cliente, e o que é defeito. Claro que esses detalhes ele pode ser amenizado, tem manha para você amenizar ali. A gente vai trabalhar bastante para amenizar
esses efeitos aí, mas em alguns casos não tem jeito. Principalmente em couro cabeludo mais tem algumas rugas, algumas coisas assim, uns fundos, que é mais difícil de você trazer um resultado sempre limpinho, beleza? Ó, sempre trabalhando máquina alta, máquina baixa, revezando aí, ó. Olhou, viu que dá para passar a máquina 1, passa a máquina 1. Não viu que não dá, trabalha com 1,5. E assim você não vai criar problema. Sempre começa da maior para menor, ou seja, tá na dura, passa a 1,5. Um alta. Não saiu, não está dando resultado, você não está conseguindo tirar a marca, aí você trabalha com um baixo. E depois, posteriormente, ficou indo com a marca, você vem com a meio alta e meio baixa. Ou pente 0,5. A ideia aqui, gente, é mostrar um degradê mais limpo possível, né? A ideia é mostrar um degradê mais limpo possível, mas só lembrando que o importante do seu degradê, primeira coisa, é agradar o seu cliente. É você conquistar cliente para sua barbearia. Primeira coisa. Não é disputar com ninguém que ele é mais limpo do mundo, nem nada disso. É só em agradar, se preocupe em agradar o seu cliente. Se está agradando o seu cliente, aí beleza, você já está no caminho certo. Buscar aprimorar, com certeza, deve. Buscar sempre aprimorar o seu conhecimento. Mas não se sinta menor ou maior porque o seu degradê é mais limpo ou mais confuso ainda. Porque o importante é se você está conseguindo ganhar o seu pão aí, conquistar a sua clientela. Então aqui, ó, trabalhando nosso pente 0,5, nosso pente meio, eu venho trabalhando ali, ó, os pontos escuros, ponto claro, deixando bem espalhado esse degradê, ó. A gente quer ele bem espalhadinho. Essa é a ideia desse vídeo aí. Um degradê bem cinza. Ó, aquilo que eu falei da nuca, ó, que eu tô fazendo agora, tentando dar uma melhorada nesses pontos. Mesmo eu passando a máquina bem mais baixo, mesmo assim ainda não saiu. Porque não é uma mancha, não é peso de cabelo, é na verdade é uma sombra do próprio cabelo mesmo. Volta com a minha zero alta agora. Trabalhando só alguns pontos. Já na região da máquina 1. Com a máquina zero alta, só trabalhando alguns pontos. Tirando possíveis manchas. Me distancio um pouco, é importante isso, para dar uma visualizada mais ampla. Evitar a saturação visual, ou seja, quando você olha muito tempo o lugar fixo, tende a você ter esse problema. Então controlar a saturação visual é muito importante. Como é que controla? Olha para um lado, olha para o outro, olha para outra coisa, olha para outro objeto, desvia o foco, volta para o cabelo, aí a sua visão ela mantém normal. Show?
Volto com a minha máquina 1, a máquina meio alto, trabalhando mais alguns pontos. Show. Nossa máquina de detalhe de acabamento, maquininha de acabamento, a gente vai trabalhar aqui bem pouquinho. Primeiro a gente passa dessa forma, ó. Você vai raspar bem, tá vendo? E depois você levanta a máquina e faz esse processo aqui, ó. Estica a pele, faz esse processo aqui, ó. Isso vai evitar que você deixe uma marquinha aí, beleza? Ó. Tá vendo? Eu já deixo meio com uma referenciazinha, isso é importante, ó. Ó, tá vendo? Você deixando essa referência, você não se perde, ó. Aí eu raspo bem essa parte. E aí eu levanto a máquina e tiro dessa forma, ó. Olha só que não vai deixando marca nenhuma. Você vai tirando todos os detalhes. Aqui atrás da orelha só tirando um pouquinho. A gente não vai navalhar muito. E show. Mesmo processo para cá. Ó. Agora já disfarçando ele. A gente vai navalhar bem no pezinho mesmo, só mesmo para dar esse acabamento final bem suave. Mas a ideia era trazer um degradê mais acinzentado mesmo. Agora a gente vai navalhar. Para navalhar, você que ainda não tem muita experiência, te vou dar um toque. Não vem aqui com a navalha em pé dessa forma assim. Eu sei que tem gente que ensina dessa forma, mas na minha visão tá errado. Só a minha visão só, tá? Não se ofenda não. Por quê? Porque você vir assim, você pode criar uma marcação, igual você vai fazer um pezinho. Puf. Então você marca dessa forma. O mais deitadamente possível, essa navalha, ó. Você, ó, garante que não houve marca. Aí sim você levanta mais a navalha e faz a raspagem daquilo que você precisa. Show? Ó. Show? É a mesma coisa, ó. Ó. Deitou bem a navalha. Cuidado com a orelha. Vira a sua mão, ó. E raspa dessa forma.
Já vem aqui e já dá aquela acertadinha no pezinho. Usa a base da navalha, ó, a base aqui, ó. Bem deitadinho, mesma coisa. Raspa atrás da orelha. Vem raspando, ó. Bem deitadinho. Não dá erro. Sempre bem devagar, porque pode ter alguma berruga no pescoço do cliente, pode ter uma espinha. E aí você corta ele. Show? Baixa a cabeça. Posicione sempre o cliente na posição que te dá, que esteja mais correto para você fazer. Vamos passar a nossa máquina shave agora. Eu passo ela bastante ali na parte de baixo ali da coceleira, porém na parte de cima eu já passo para baixo, tá vendo? A gente tem um degradêzinho nela também. Ó, bem suave no pescoço para não irritar o cliente. E só de levinho mesmo ali na região do pezinho mesmo, sem subir muito essa máquina shave aí. Não vejo necessidade de você subir demais, a não ser que a proposta do corte foi essa, mas a proposta do nosso corte aqui não era isso, era trazer mais ali na região do pezinho mesmo. Ó. Então, toma muito cuidado, porque você pode fazer outra marcação com ela, então evita. Show? Então, pessoal, terminando aí a aula, e uma aula bem explicativa, bem passo a passo. Espero que vocês tenham gostado desse resultado aí. O resultado, você vê que é possível, com a técnica simples, encontrar um resultado bem bacana, bem espalhado aí, um degradê bem cinza. Show? Então, se não é inscrito no canal, peço aí, se inscreva no canal para você não perder conteúdo aí diário que sai no nosso canal. Beleza? E se você chegou até o final desse vídeo, é porque realmente tu tá afim de aprender mesmo e dominar essa profissão. Então, Deus abençoe você e que você possa realizar tudo na sua vida, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Fui!